Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Como nós estamos estudando, nós veremos o capítulo 3, do versículo número 2 ao versículo número 5. Diz assim a Escritura: Em Hebron nasceram filhos a Davi. O primogênito foi Aminon, de Ainoã, a Jezreíta. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, o carmelita. O terceiro, Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, filho de Ragite. O quinto, Cefatias, filho de Abital. O sexto, Itreão, de Egla, mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Vamos orar? Senhor meu Deus, graças te rendemos, Senhor, porque tu tens sido nosso refúgio e fortaleza. Te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio que temos de estudar a tua palavra. Te agradecemos pelo Espírito Santo que em nós habita, que nos ilumina e nos capacita para praticarmos a tua palavra. Ajuda-nos a entendermos, ajuda a buscarmos nela orientações para a nossa vida. É no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho querido, que nós te rogamos. Amém. Irmãos, hoje é o dia do Senhor, mas também se comemora o Dia das Mães. E é uma oportunidade fantástica quando o Senhor concede o privilégio de uma mulher ser mãe. E quem tem filho sabe como é precioso pegar aquelas coisinhas miúdas nos braços. E um dos momentos mais interessantes que tem quando nós estamos esperando um bebê é justamente dar um nome. A gente coloca todas as expectativas ali. É descoisificar o bebê. Porque até então ele era só aquela coisinha, era o neném. No momento que a gente dá o nome, ela vira alguém. É alguém em quem que nós esperamos, ora para conhecer, depois para ver crescer. Essa expectativa mostra todas os sonhos que os pais têm com relação àquela criança. Ninguém quer escolher um nome feio para o menino. Mesmo que às vezes dê errado e escolham. Mas geralmente se quer escolher um nome que marque, que torne aquela criança especial. Esse amor de mãe, esse amor de pai na escolha dos nomes é especial. Davi é especialista nisso. Nós vamos ver como ele coloca nomes bonitos nos seus filhos. Mas amar os filhos é mais do que escolher um nome bonito. É tentar traçar para eles um futuro, como a Escritura nos ensina, sendo eles flechas na mão de um guerreiro, apontá-los na direção correta para que eles não deem trabalho depois. É mais ou menos isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje pela manhã. Davi, ele encerrou as suas batalhas contra Saul. Saul morre e Davi, entristecido, faz um cântico de lamento no capítulo de número 1. Mas isso já passou. No capítulo número 2, o Senhor orienta Davi a ir para a região do Hebron. Ele vai para a região de Hebron e é lá onde ele vai se estabelecer, mas inicia-se então uma segunda disputa, dessa vez com um homem chamado Abner. Abner, um comandante do exército de Saul, ganancioso, resolve ungir rei o filho de Saul, a partir do versículo de número 8, um homem chamado Isbosete. Aí então começa uma série de disputas. Domingo passado nós vimos uma dessas batalhas que vai ter consequências muito grandes no final. Mas o texto no capítulo 3 inicia dizendo que essas batalhas entre Abner com Isbosete e Davi duraram bastante tempo. Versículo 1 diz que durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas o grande destaque que ele faz é: a casa de Davi ia se fortalecendo, enquanto a casa de Saul ia se enfraquecendo. Entre os aspectos que envolvem o fortalecimento da casa de Davi, está aí dos versículos de número 2 ao versículo número 5, que foi Davi tendo filhos. O texto inicia e termina dizendo que foi em Hebron. Notem isso, versículo 2. Em Hebron nasceram filhos a Davi. E no versículo 5 termina: estes nasceram a Davi em Hebron. O texto faz questão de dizer que foi nesse intervalo que nasceram filhos. Nasceram 6 filhos a Davi aqui.
Aminon, no versículo número 2, nasceu Quileabe, no versículo número 3, nasceu também Absalão, no versículo número 3, Adonias, versículo número 4, Cefatias, versículo 4, e Itrião, no versículo de número 5. Desses filhos, 3 deles, nós não temos notícias deles mais. Não se vai falar mais nas Escrituras a respeito deles. Nós não sabemos se eles morreram ou se foram simplesmente figuras apagadas. É muito possível que eles tenham morrido, ou morrido ainda jovem, muito criança, ou morrido mais tarde. Os nomes deles são Quileabe, do versículo de número 3, o Cefatias, do versículo 4, e o Itrião, do versículo de número 5. Esses homens nós não temos notícias sobre eles, mas o restante nós temos. A história de Davi, enquanto família, foi complicada. A história de Davi foi mais complicada por causa do adultério que ele teve com Betseba mais tarde. Mas muito dos erros de Davi estavam justamente em amar demais os seus filhos. A forma como nós vemos Davi amar os seus filhos está, primeiramente, na forma como ele deu nome aos seus filhos e, em seguida, na forma equivocada como ele os criou. Por isso nós vamos ver hoje 3 desses filhos, os 3 conhecidos desse texto, e vamos tentar ver como Davi os criou e quais foram as consequências da forma como Davi os tratou. O primeiro está aí no versículo de número 2. O primogênito de Davi, um homem chamado Aminon, filho de Ainoã, a Jezreíta. Ainoã foi uma esposa com quem Davi se casou, ainda durante o período que estava sendo perseguido por Saul. Se você prestar atenção, algumas das mulheres com quem Davi se casou foi realmente nesse período. Não só Ainoã, mas também Abigail, no versículo número 3. Mical, essa mulher, a gente vai ver mais tarde, essa mulher era amarga, o Senhor a desprezou e ela não teve filhos. Mas as outras se casaram, Davi se casou provavelmente no período que ele estava em Hebrom. Essas mulheres, elas têm pouca importância no texto bíblico, mas a gente já sabe aqui que tem filhas de reis no meio desse processo. Nós vamos ter o terceiro filho de Davi, que é Absalão, ele se casou com Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus. Esse casamento provavelmente foi um casamento arranjado para poder ter poder político. Depois vem Ragite, que nós não temos nem a menor ideia de quem é, e a Egla também. Davi faz uma coisa errada aqui. Davi já tinha 3 esposas. Davi já tinha sido casado com Mical, com Ainoã e depois com Abigail. Ele arranjou mais mulheres ainda para casar. E aí você tem uma família grande com muitas mulheres. Esses casamentos agora já são casamentos tortos. Na verdade, a Escritura proibia que o rei tivesse muitas esposas, justamente pela dificuldade na criação dos filhos. E se Davi errou, Salomão vai errar ainda mais. O primogênito de Davi nasce de Ainoã, um homem chamado Absalão. O nome Absalão é fantástico, porque ele é formado por 2 palavras. Absalão não, Amnon. De onde é que eu tirei Absalão? Absalão não é agora não. Aminon, ele é formado por 2 palavras. Ele é aquele que é fiel, que é o confiável. Se você for lá para o capítulo de número 13, você vai descobrir uma história terrível de Absalão. O que aconteceu é que... E eu já estou em Absalão de novo. É porque Absalão era irmão de uma moça chamada Talmai. Nós vamos voltar para Absalão daqui a pouco, quando nós estivermos no capítulo, no versículo número 3. Ele tinha uma irmã chamada Talmai, ambas filhas da filha do rei de Jesus. E Talmai era bonita. No versículo número 1 do capítulo 13, tem uma informação terrível. É que Aminon, aquele que é o confiável, aquele que é confiável, se apaixonou pela própria irmã Tamar. Versículo número 1 diz que Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, de Tamar. Tamar é meia-irmã de Aminon.
naquela época já era proibido. Na verdade, a proibição era feita quando, se você, por exemplo, tivesse a mesma mãe, era proibido. Mas a lei de Deus proibia qualquer tipo de relação incestuosa entre irmãos. Você vai ver, por exemplo, casos de homens que eram casados com as irmãs. Abraão foi um exemplo disso, mas era de mães diferentes. Aqui a ideia é a mesma. Então, o que Aminon está fazendo é se namorando da própria irmã com essa mesma perspectiva lá de trás. Mas a lei já tinha proibido. Veja, isso foi com Abraão. Mais tarde, a lei proibiu que houvesse qualquer tipo de relação entre irmãos. Mas na região onde eles moravam, era muito comum o casamento entre irmãos. Era muito comum. E foi isso que aconteceu aqui. Aminon ficou, na verdade, apaixonado pela própria irmã, filha de Davi. Acontece que isso não tinha nada para dar certo, ia dar muito errado. E essa paixão estava consumindo, a ponto que ele estava adoecendo. Tamanha era a paixão que ele tinha pela própria irmã. Mas, para piorar a situação, ele tinha um amigo. No versículo número 3, diz que ele tinha um amigo chamado Jonadab. Jonadab deu um conselho terrível para ele. O conselho era: finge que você está doente, manda dizer para o seu pai, você está doente, você não está conseguindo comer, e pede para o seu pai mandar a Tamar para vir te ajudar. E a coitada veio. Ele dá essa recomendação no versículo número 6. O que é que ele queria? A desculpa era que ela viesse fazer alguns bolos. A expressão aqui é um bolo em formato de coração, comida. Na verdade, a intenção dele não era essa. A intenção dele era atrair Tamar para a casa dele, para a tenda dele. E foi isso que aconteceu no versículo número 11. Ela vem servi-lo, veja, é uma irmã cuidando de um irmão, e vem servi-lo comida, porque ele está, entre aspas, doente. E quando ela se aproxima, no versículo número 11, ele diz: deita-te comigo, minha irmã. Ele não está inconsciente do parentesco, ele sabe que ela é a irmã dele, mas ele deseja de forma profunda. É óbvio que ela não atendeu a esse pedido. No versículo número 12, ela diz para ele, tenta convencê-lo de que não é aquele costume em Israel. Ela diz que aquilo é uma loucura, diz: não me forces nessa loucura, que é me deitar contigo. Mas o que acontece é que Aminon está louco, cego de paixão, e a força. O texto nos diz que ele, como um louco, a forçou, no versículo número 14, e deitou-se com ela. Depois que ele supriu as suas necessidades, fez os seus desejos, ele se toca do que tinha feito, e o texto nos diz que ele sentiu nojo dela. Versículo de número 15, sentiu aversão por ela. Mas ele já tinha desgraçado a própria irmã. Ele já tinha desgraçado e envergonhado ela perante todo mundo. E agora ele a despreza. Versículo número 15 diz que ele se levanta, ele manda se levantar e diz para ela ir embora. Que vergonha para essa moça. Que vergonha para essa moça. Davi o tinha criado, Davi o tinha instruído, mas no final das contas, esse homem que deveria ser confiável a Davi, traiu a confiança de Davi, violentando a própria irmã. O que aconteceu foi que Davi ficou extremamente irado. No versículo número 21, diz que lhe acendeu a ira, mas ele deveria fazer muito mais do que isso, porque na verdade em Levítico capítulo 18, versículo número 29, nos diz que um homem que estuprasse uma moça, ele deveria ser morto. A pena para estupro não era cassação química, como às vezes se propõe aqui, e o pessoal já fica tudo horrorizado. A pena para estupro era a morte. E Davi era o rei, era ele que deveria exercer a justiça. E Davi ficou irado aqui no versículo 21, mas na Septuaginta, no texto, na versão grega, os tradutores acrescentaram um comentário aqui. Lá no texto diz que Davi não quis afligir o espírito de Aminon, seu filho, porque o amava,
por ser ele o seu primogênito. O que Davi fez? Davi não fez absolutamente nada. Davi amava muito Amnon. Amnon era o primogênito, era o herdeiro do trono. Amnon era o confiável. Mas Amnon rompeu com essa confiança quando ele enganou a própria irmã, violentou a própria irmã, desprezou a própria irmã. Mas o que eu quero destacar aqui é como Davi lida com a situação. Davi não disciplina como deveria. Davi, antes de qualquer coisa, era rei de Israel, deveria dar o exemplo. Ele deveria mostrar que a lei se aplica a todo mundo, inclusive ao próprio filho. Mas Davi amava mais Amnon do que amava a Deus. Davi amava mais Amnon do que amava a lei do Senhor. Isso é terrível. Quando nós amamos nossos filhos a tal ponto de não conseguirmos discipliná-los diante da lei de Deus. Quando nós amamos mais os nossos filhos do que amamos a Deus. Davi preferiu desobedecer uma ordem do Senhor, que era aquele que estupra uma moça deve ser morto perante Israel. Mas por amor a Amnon, ele não fez isso. Ele não fez isso. E aí vem a história do segundo filho de Davi. Lá no versículo de número 3, nos diz que a Maaca, filha de Talmai, rei de Jesus, teve um filho também. Não só aquela filha Tamar, mas teve um filho chamado Absalão. O que acontece, meus irmãos, é que como Absalão era um homem forte e corajoso, ele resolveu que não ia deixar aquilo barato. Agora sim, o nome Absalão é formado por duas palavras. Av, que é pai, e Shalom, que é paz. Então, Absalão, ele é o pai da paz. O texto nos diz que ele era alguém especial. Ele, uma vez ao ano, pelo menos, ele tosqueava o seu cabelo. Isso era o que tinha de especial nele. No capítulo número 14, versículo 25, diz que ele pesava esse cabelo. Veja só, não só cortava o cabelo, mas pesava, e em média dava 2,7 quilos, quase 3 quilos de cabelo. Então, o que ele tinha era cabelo. E não só isso, alguns comentaristas dizem que ele enfeitava com pó de ouro, para ficar ainda mais bonito. Então, ele tinha um black power poderoso, penteado com ouro. Era um homem bonito e um homem muito esperto. Muito esperto. Como ele viu que Davi não ia tomar nenhuma atitude, no capítulo número 13, o texto nos diz que ele armou uma situação para se vingar. No período da tosquia, no versículo número 4, das ovelhas, era uma grande festa. Lembra-se que a gente já falou sobre isso quando falou de Nabal, se fazia uma grande festa, e ele então convidou o rei para que viesse para a festa. Davi não podia ir, ele então pediu que mandasse Amnon. Já fazia 2 anos que Amnon tinha estuprado a irmã de Absalão, 2 anos, e Davi não tinha tomado providência nenhuma. Ele então montou uma armadilha contra Amnon, e o que é que ele queria? Ele queria que Amnon viesse para a festa, e na festa ele teria uma oportunidade única. Qual era o plano? Embebedar Amnon, versículo número 28. A ideia dele era dê vinho para ele até que o coração dele fique alegre. Quando ele estiver bêbado, o que é que o texto diz? Feri a Amnon, então o matareis. O plano era embebedar a Amnon e depois matar Amnon. E foi justamente isso que eles fizeram. Na festa, em meio à festa, quando Amnon já estava bêbado, o pai da paz matou o próprio irmão. O texto nos diz que quando Davi soube disso, rasgou as suas vestes, no versículo número 31, se lançou por terra, e todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas vestes. Vejam só, meus irmãos, que coisa triste. Davi perdeu o primogênito. Ele deveria ter tomado as providências, mas o seu amor por Amnon era grande demais. Mas ele perdeu Amnon de todo jeito. E perdeu Amnon da pior maneira possível.
com o próprio irmão o matando de forma covarde e traiçoeira. O que acontece é que, depois de todo esse choro, o texto nos diz, versículo número 36, que choraram amargamente, o rei e seus servos choraram amargamente, foi uma dor terrível. E Davi, versículo número 37, diz que pranteava os seus filhos, o seu filho, todos os dias. Que dor perder um filho, e pior, que dor perder um filho nessas circunstâncias. O que aconteceu é que Absalão não ia ficar esperando para ver a situação, porque ele notou que Davi estava muito arrasado, e ele podia sim morrer. Veja, ele estava tentando fazer justiça à irmã, com as próprias mãos, é bem verdade, mas Davi ficou muito abalado. Ele então resolveu fugir para a casa do avô, passou 3 anos lá, no versículo número 38, tentou, de alguma forma, esperar que o pai se acalmasse. Daí então, versículo 39, foi que Davi deixou de perseguir a Absalão. Ele só deixou de perseguir Absalão porque Absalão conseguiu fugir e se esconder numa região onde Davi não iria entrar, para não arranjar uma guerra com outro país. E até lá ele tentou perseguir Absalão, mas até que, enfim, ele se consolou. Versículo número 39 diz que ele se consolou acerca de Aminon. Só que, algum tempo depois, se organiza por meio de intermediários um reencontro entre Absalão e Davi. Absalão volta para Jerusalém, há um reencontro entre Davi e Absalão. Joabe conseguiu isso, mas infelizmente o encontro não foi tão bom assim. A única promessa que se tinha era que Davi não matasse Absalão nesse reencontro, mas só que o rei não acolheu Absalão como deveria. O beijou, é bem verdade, mas não falou palavra com ele. O texto nos diz que após aquele encontro, Absalão saiu decidido a matar o próprio pai. Ele tinha convicção de que iria fazer isso. Como ele fez isso? Ele vinha para Jerusalém e ficava ao lado do povo, versículo número 6 do capítulo número 15. E lá ele ouvia as pessoas como se fosse o próprio rei. As pessoas vinham procurar Davi para que Davi julgasse, mas Davi não tinha tempo de julgar todo mundo. O que é que Absalão fazia? Absalão ficava lá e dizia assim: se eu fosse rei, eu ia fazer justiça a você. Se eu fosse o rei, eu ia tomar providências com relação ao seu caso. Se eu fosse rei. E o texto então nos diz, versículo número 6, que com isso Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Absalão era tão esperto que ele chegou a conquistar o próprio sacerdote da cidade. Ele armou, tramou e no final das contas ele se autoproclamou rei de Israel, enquanto o pai ainda estava vivo. Você pode pensar, não vai dar certo um negócio desse. Mas ele tinha conquistado tantas pessoas, ele já tinha conseguido convencer tantas pessoas, que realmente o povo o aclamou como rei, a partir do versículo de número 10. O que é que resta para Davi fazer? Nada. Versículo 14, Davi fugiu. E saíram alguns salmos nesse processo, entre a guerra de Davi e Absalão. Davi fugindo de Jerusalém, apressado, descalço, e deixou as suas mulheres para trás, nesse caminho, nessa fuga. O que aconteceu é que Absalão, no versículo número 16, levou 10 concubinas do seu pai e fez sexo com elas na praça. Ele as violentou em praça pública. O que ele estava fazendo naquele instante era dizendo: eu não respeito o meu pai, eu vou guerrear contra o meu pai e agora eu cuido de Israel. Que coisa triste, meus irmãos, é ver um filho de Davi fazendo isso. Aquele que deveria ser o pai da paz, alguém a quem Davi muito amou, mas que no meio das intrigas, no meio dos conflitos,
brigou de tal maneira com o filho que não conseguiu mais fazer as pazes com o próprio filho. Não havia perdão entre eles dois. E aí o que aconteceu é que temos um filho que deveria ser aquele que produziria paz, trouxe a morte do próprio irmão e agora o desejo e a tentativa de matar o próprio pai. O que aconteceu é que o exército de Davi era um exército forte. Iniciou uma batalha para reconquistar a cidade. A ordem de Davi era que eles tivessem cuidado com Absalão, que Absalão não deveria ser morto, mas que Absalão deveria ser preso. A ideia era essa. Davi não queria que Absalão morresse. Veja, Absalão matou o próprio irmão, logo a pena também era a morte. Absalão tentou tomar o trono do pai, ele era um traidor de Israel, ele deveria também receber a pena de morte. Mas o que aconteceu é que não foi assim que as coisas se montaram. E aí no capítulo número 18, em meio a uma guerra, o texto nos diz, versículo número 9, que Absalão, montado no seu mulo, fugindo da batalha, passou por debaixo de um carvalho. E lembrem que o grande orgulho de Absalão era o seu black power, era o seu cabelo. E enquanto ele passava por baixo do carvalho, os galhos do carvalho entraram no cabelo dele e o mulo passou e ele ficou pendurado pelos cabelos. A ordem de Davi era: não matem, prendam-no. Mas não foi isso que Joabe fez. O que aconteceu, na verdade, é que Joabe atirou dardos em Absalão e Absalão morreu pendurado naquela árvore. Versículo número 3. Ele atirou 3 dardos e traspassou o coração de Absalão. Que tristeza, meus irmãos. Feriram e mataram naquele dia a Absalão. E o que Davi faz? Davi chora amargamente a morte do seu filho. Ele fica clamando, chorando, no versículo número 33, profundamente comovido, chorou, andando e dizendo: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Por que isso aconteceu? Porque Davi não soube resolver um conflito, não soube lidar com um filho quando esse filho se revoltou. Não soube tratar com o filho, não soube cuidar do filho. E isso gerou ainda mais desgraça. O terceiro filho de Absalão, de Davi, no capítulo número 3, versículo de número... agora eu me perdi. No versículo de número 4, agora sim, é um homem chamado Adonias. O texto nos diz que ele era um desses filhos dessas mulheres com quem Davi se casou, provavelmente uma espécie de concubina, com quem ele se casou ainda em Hebrom. O quarto foi Adonias, filho de Ragite. O nome Adonias significa ou Deus é o Senhor ou grande diante do Senhor. A intenção de Davi é que esse fosse um homem forte, um homem poderoso. Mas nós vamos descobrir que a história de Adonias não vai ser diferente da história dos outros filhos. 1 Reis, capítulo de número 1. O que acontece no capítulo de número 1 é que Davi já está bem enfraquecido. Davi já está bem cansado. O texto nos diz que Davi já está tão velho e tão cansado que ele nem se esquentar de noite ele consegue mais. E aí tiveram uma ideia que foi o seguinte: conseguir uma jovem esposa para Davi, mais uma jovem chamada Abisag, no versículo número 3, uma sunamita. A ideia deles é que talvez Davi se casando com uma moça jovem, ainda muito nova, 16 anos, 15, 16 anos, ele se animasse um pouco mais e se levantasse da sua cama. Ele estava prostrado. Só que a moça, o texto nos diz, versículo 4, que era sobremaneira formosa. Era uma moça escolhida a dedo, para ver se o rei se animava. Lembre que o pecado de Davi não foi com Jonatas, o pecado de Davi era justamente com mulheres. Davi tinha um fraco
nessa área. Mas Davi já não estava mais nos seus melhores dias, ele estava muito cansado. E o texto diz que essa moça foi trazida para Davi como esposa, para que ele dormisse com ela, mas vejam só como é que Davi está. Aquele homem que não aguentava ver um rabo de saia, o texto nos diz que ele não a possuiu, ele não se deitou com ela. Casou-se com ela, é bem verdade, mas não a possuiu. Aí então surge o coração de Adonias, o grande diante do Senhor. E nós descobrimos que Adonias, ao invés de ser grande diante do Senhor, ele é, na verdade, um rato traiçoeiro. Ele faz as coisas por debaixo dos panos. O que é que ele quis? Versículo número 5. Adonias, filho de Ragite, se exaltou e disse: eu reinarei. Qual é a ideia dele? Ele vai ser rei. O que acontece é que Davi já tinha prometido a Betseba que Salomão seria o rei de Israel, não Adonias. Adonias era um daqueles últimos filhos, mas ele já tinha visto que o primogênito tinha morrido, que Aminon, que era o confiável, tinha sido assassinado por Absalão, que o segundo na sucessão era Absalão e que Absalão também tinha morrido. Ele pensou: essa é minha chance, eu vou ser rei. Mas como é que ele faz isso? Ele começa a tramar pelas costas, porque ele sabe que o rei, coitado, está doente, o rei está velho, o rei não tem forças para nada. E ele tenta tramar, na verdade, para tomar o reino à força. Mas eu quero que você note um detalhe aqui no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6. Por que esse rapaz, de repente, resolveu que deveria tomar o trono? Nós encontramos, então, a grande falha de Davi na criação dos filhos. Jamais o pai o contrariou. Era um filho mimado. Davi nunca tinha dito não a Adonias. Nunca. Nunca tinha o contrariado, dizendo: por que procedes assim? Além disso, olha por que Davi nunca tinha o contrariado. Ele era de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Por causa de Absalão, Davi não consegue criar filho também. Ele viu um menino bonito, se lembrava de Absalão, e aí por conta disso, ele achou que a forma de criar era criar totalmente frouxo, sem nenhuma regra, nunca dizendo não. Ele criou um monstrinho, na verdade. Olha os erros que Davi vai cometendo. Ele tem um filho que não é disciplinado, que ama muito, que não é nunca disciplinado, que estupra a própria irmã e é assassinado pelo irmão. Ele tem um filho que ele não consegue se relacionar, que ele não consegue perdoar, não consegue resolver o conflito e que mata o próprio irmão e que tenta matá-lo. Agora ele tem um filho que ele não disciplina de maneira nenhuma. De novo, mesmo erro. Por isso mesmo, Adonias tenta se levantar contra o próprio rei e começa a se organizar para assumir o trono em Jerusalém. Acontece que Betseba foi muito esperta nessa hora. Quando Betseba viu que Adonias iria tomar o trono à força, procura Davi e diz: olha, você tinha prometido que meu filho seria o rei, que Absalão seria o rei, mas Adonias está reinando, Adonias está fazendo todo o trabalho. E aí é interessante, porque quando Davi vê que os planos dele estão indo por água abaixo, e esses planos, inclusive, são os planos do Senhor com relação ao reinado de Israel, Davi se transforma. Ele é um camarada que está tão fraco, tão doente, tão para baixo, que ele está casado com uma mocinha de 15 para 16 anos e nem liga para ela. Ele não tem força para nada. Mas nesse momento que a Betseba diz: Adonias está tomando o reino, versículo 18. Adonias reina. E tu, ó rei, meu senhor, você não está sabendo. Você não está tomando conta. Davi se levanta numa força que a gente diz: pronto, virou a ser jovem. Virou jovem de novo, voltou a ser jovem. Davi se levanta com toda a força, organiza tudo, monta uma cerimônia de ordenação, organiza, chama sacerdote, chama o profeta, no versículo número 32, leva Salomão e consagra Salomão como rei em Israel.
Do nada esse homem se levanta, parece ser aquele guerreiro de antigamente. Ele ungiu a Salomão como rei, antes que Adonias conseguisse isso. Adonias tinha a proteção de muita gente. Nessa hora, o que é que Adonias soube? Agora estou em maus lençóis. Tentei tomar o trono. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter conversado com o pai, conversado com o irmão e acertado as coisas. Mas Adonias não é grande diante do Senhor. Pelo contrário, ele é um rato. E como um rato, menino mimado, ele tenta sempre fazer as coisas do jeito que ele quer. E o que ele quer, ele quer. Ele então tentou tramar mais uma vez. A partir do versículo de número 41, ouvindo ele o sonido da trombeta, pergunta: o que é isso? Diz: olha, Salomão foi ungido rei por seu pai Davi. Você está agora em maus lençóis, ele está no trono, versículo número 46. E aí a situação ficou difícil. O que é que Adonias faz? Foge. Ele fugiu para o tabernáculo, versículo 50, se agarra nas pontas do altar. Quando a pessoa se segurava nas pontas do altar, ela estava protegida pelo Senhor. Ela não podia ser assassinada, ela não podia morrer, porque se alguém matasse a pessoa que estava agarrada no altar, o Senhor vingaria o sangue dessa pessoa, porque essa pessoa buscou proteção em Deus. E ela estava protegida, então ninguém podia mexer. Como ele estava lá agarrado no altar, disseram isso a Salomão, e Salomão disse: ninguém vai matá-lo, fica tranquilo. Aí você pensa assim, resolveu-se o problema, não é? Ele fugiu, ele deu o seu jeito, se escondeu, Salomão disse que não ia matá-lo. Não, mas ele agora vai tramar por debaixo dos panos. Ele vai tramar. Ele procurou Betseba, versículo número 13 do capítulo 2 de 1 Reis, e fez uma proposta para Betseba. A questão toda é, Betseba diante de Adonias: é em paz que você vem? Ele diz: não, é em paz, a gente só quer amizade, eu não quero tomar o trono do seu filho, na verdade ele é o rei, você sabe disso. Versículo número 15, ele traz uma proposta para ela. Olha como é que ele começa, ele diz assim: bem sabes que o reino era meu. Ele chega para ela e diz assim: você sabe que quem deveria ser o rei era eu, mas eu estou gentilmente deixando que Salomão assuma. Eu deveria ser o rei, mas eu estou deixando que Salomão assuma. Eu só tenho um pedido para você. Qual é o pedido? Ele diz: eu quero me casar. E eu queria que você ajeitasse o meu casamento. Só quem pode autorizar o casamento é Salomão. Eu quero me casar, versículo número 17, com Abisag, a sunamita. A ideia dele é muito boa. Ele está tramando contra Salomão. Mas a Betseba, ela não sabe disso. O que é que ela está vendo? Um romance. É isso que ela está vendo, basicamente. Ele chega para ela e diz: olha, eu quero me casar com Abisag. Mas se você for para o capítulo 1, você vai descobrir quem é Abisag. Abisag é aquela moça sunamita, lá no versículo 3, que foi dada como esposa a Davi, mas que Davi não a possuiu. Ele diz: eu quero casar-me com Abisag. É bonita, eu gosto dela, eu quero me casar com ela. Na verdade, ele tinha um plano. Qual era o plano? Casando-se com a esposa de Davi, ele se tornava, diante do povo, visto como herdeiro natural ao trono. Quando a coitada de Betseba veio pedir para Salomão a mão de Abisag para Adonias, Salomão não era nenhum bobinho. Salomão entendeu exatamente o que era que Adonias queria. No versículo 22, então respondeu o rei Salomão e disse à sua mãe: por que pedes Abisag a sunamita para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior. Para ele digo, e também para Abiatar, o sacerdote, para Joabe, filho de Zeruia. E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: Deus me faça o que lhe aprouver, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai,
e me edificou casa, como tinha dito, hoje morrerá Adonias. O que é que Salomão viu? Um golpe de Estado sendo tramado para aquele que deveria ser o grande diante do Senhor, um rato. Um rato que tramou contra o próprio irmão, porque ele achou que era direito dele ter o reino. E ele queria porque queria, por ser um mimado. E Davi, como nunca tinha dito não para ele, ele achou que podia ter o que ele bem entendesse. O texto então nos diz que essa foi a sentença de morte, não só para ele, mas morreu muita gente nesse processo. Porque, versículo 26, Salomão expulsou Abiatar, que era o sacerdote, que estava do lado de Adonias. Ele então iniciou uma guerra contra o próprio irmão e matou o irmão naquele mesmo dia. Matou o irmão. Então, Adonias, do grande diante do Senhor, foi um traiçoeiro, um rato, e morreu pela mão de Salomão. 3 filhos mortos. 3 filhos mortos. Davi os amava? Sim, Davi os amava. Os nomes são bonitos, mostra isso. Davi deu os melhores nomes. Para um, o confiável. Mas o confiável traiu a confiança do pai, estuprou a própria irmã nesse processo. O outro, o pai da paz, aquele que fará a paz. O pai da paz matou o irmão, tentou matar o próprio pai, morreu também nesse caminho. O outro, Adonias, um grande diante do Senhor, por ser um menino mimado, achou que podia ter o que bem entendesse. No final das contas, morreu pela mão do próprio irmão, numa tentativa sórdida de enganar o irmão e conseguir o trono para si. 3 filhos mortos dentro da própria família. Não foi ninguém de fora, foi da própria família. Irmãos, isso aqui é importante, porque a nossa geração acha que ama mais os filhos do que a geração anterior. A nossa geração acha que nós sabemos criar os nossos filhos com muito mais amor do que a geração anterior. Porque a geração dos nossos pais, dos nossos avós, eram brutos demais, eram ignorantes demais. Eles não sabiam criar os filhos. Mas é interessante, não sabiam criar filhos, mas criaram filhos muito bem criados. Traumatizaram essa geração. Mas foi essa geração traumatizada que gerou riqueza, de bons cidadãos, de homens e mulheres que sabem dos seus compromissos diários, homens e mulheres trabalhadores, tudo traumatizado, mas tudo trabalhadores, homens de bem, que não pegam no alheio e assim por diante. A geração que ama os filhos, essa geração que gosta tanto dos filhos, que chama a geração dos filhos Enzo, que tudo bonitinho, né? Tudo amado, muito carinhoso, um monte de menino depressivo, preguiçoso, um monte de menino dando trabalho para os pais, enfiados em drogas, numa vida devassa. O que é que nós estamos errando? Amor demais. Nós achamos que o nosso amor é suficiente na criação dos filhos, e não é. Amar os filhos não é só colocar o nome mais bonito, como dizia Renato Russo na música. Não é dar nome de santo para o filho que faz de você alguém que ama seu filho. Como é que eu amo meu filho? Eu preciso entender que eu não posso achar que passar a mão na cabeça dele o tempo inteiro, apoiá-lo o tempo inteiro, é a forma de amar. Pelo contrário, entre os aspectos de amor que a Escritura nos ensina, a disciplina é o maior ato de amor que eu posso ter para com meu filho. Botar nome bonito no menino, passar a mão na cabeça, dar tudo o que eles querem, é uma excelente maneira de destruí-los mais tarde. Ele vai se voltar contra você, ele vai se voltar contra os irmãos, ele vai destruir a família toda. Não tem jeito, não tem outra saída. O texto é muito claro. O texto nos mostra como Davi errou na criação dos filhos. E em todos os sentidos, Davi amava esses filhos, não queria punir esses filhos, estava sempre tentando proteger esses filhos, mas essa tentativa desse amor frouxo, na verdade, só causa destruição. O que a Escritura nos ensina? Provérbios 13, 24. O que retém a vara aborrece o filho. O que retém a vara, retém a disciplina dura, não ama o seu filho. Na verdade, o aborrece. Mas o que ama o filho faz, sabe o quê? Cedo o disciplina. Cedo o disciplina.
Uma vez perguntaram para John Piper se Jesus bateria nos filhos. E a resposta de John Piper foi ótima. A resposta de John Piper foi: Jesus confia na palavra de Deus. Ele sabe que o que Deus diz é o melhor. Se ele sabe e confia que Deus sabe como criar filhos, adivinha como é que ele trataria os seus? E adivinha como é que ele nos trata? Os Hebreus nos diz exatamente isso, que Deus disciplina o filho a quem ele ama. Como é que funcionam os filhos? A Bíblia nos diz que os filhos já nascem com a inclinação ao pecado, já está no coração deles. E quando é, pastor, que eu devo começar a disciplinar os meus filhos? No primeiro sinal de pecado que você vê no seu filho. Esse é o momento de discipliná-lo. Ele precisa aprender que o pecado não será tolerado, que o pecado sempre terá punição. A Bíblia nos mostra, meus irmãos, que existe uma ligação íntima entre a frouxidão dos pais em disciplinar e a frouxidão do pecado na vida de uma criança. Se ela não entende que o pecado traz consequências para ela, ela vai praticar o pecado com muita facilidade, com muita abundância. Na verdade, meus irmãos, não se deve tirar a disciplina dos filhos. Provérbios capítulo 23. Eu acho interessante que é Salomão, filho de Davi, que está escrevendo isso. Ninguém melhor para ver o que é uma família sem disciplina do que Salomão. Ele viu isso. Ele matou o irmão por causa disso. Ele matou o irmão porque o irmão não teve nunca disciplina. E ele diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com vara não morrerá. Surra não mata menino. Mas isso é violência. Como é que foi que Jesus ensinou? Foi assim, meu filho. Ele não está dizendo que você deve espancar o seu filho. Não é essa a ideia, não. Não é essa a ideia. É preciso entender que o que ele está dizendo é: você precisa manter seus filhos sobre rédea curta. Ele precisa ser dominado. Menino é feito cavalo bravo. Se você soltar, ele vai fazer desgraça. Ele precisa ser controlado. E o que acontece se não tiver uma disciplina em casa? O que acontece? Salomão de novo, Provérbios 29:15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo vem a envergonhar a sua mãe. Ame o seu filho, mas sem disciplina, ele vai te envergonhar no final. Ele vai ser a sua vergonha, a sua tristeza. Ele vai trazer sobre você dores. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, diz que nós devemos criar os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, ou seja, não desanime seus filhos. Não bote seus filhos para baixo. Não faça seus filhos ficar com raiva de vocês, mas criai-o na disciplina e na admoestação do Senhor. É assim que nós devemos criar nossos filhos. Amar o filho não é deixar e dar ao filho o que ele quer, deixar o filho fazer o que quiser. Os filhos precisam entender isso. Amar os filhos é criá-los sob disciplina. Então fica aqui 2 desafios. Primeiro, para os pais e para aqueles que estão querendo ser pais. Para os pais nunca pensem que existe prazo de validade para a disciplina de filho. Mas ele fez 18 anos, não interessa se ele fez 18 anos. Os pais são autoridades sobre os filhos enquanto os pais estiverem vivos. Discipline-os. Você precisa mostrar para eles que eles precisam ser exortados. Dê bronca neles. Instrua os seus filhos. Se ele casou, não se meta no casamento, mas ensine o seu filho a ser um bom marido e ser uma boa esposa. Dê bronca nele. Você precisa entender que você é responsável por instruir o seu filho a vida toda. Criar filhos sem disciplina é trazer destruição para a sua casa. Não abandone. Para aqueles que ainda não têm filhos, não recrimine os pais que não conseguem disciplinar os seus filhos. Porque meu filho vai ser diferente. Não, você não vai ser filho diferente, não. Até você ter o seu, você vai ver como o negócio é difícil. Quando você pegar aquele negocinho mole nos seus braços, você disser: agora o que é que eu faço? Porque até para dar banho é ruim. Você vai descobrir que você vai ter que aprender a fazer fazendo. É terrível isso. Não vem com manual de instrução esse negócio.
Você vai ter que aprender na luta. Você vai errar muitas vezes. Você vai chorar amargamente no dia que você deixou de disciplinar quando deveria ter disciplinado, e no dia que você disciplinou de forma irada e pecaminosa. Você vai se arrepender de ter feito isso. Você vai ter muitos erros. Você vai ver muita coisa que seu filho tem que você não gostaria que ele tivesse, que foi você que imprimiu. Muitos pecados que ele pratica, que você sabe que foi você que ensinou. Você vai sofrer por causa disso. Então não recrimine os outros pais. Ore pedindo misericórdia para que Deus te dê sabedoria para você criar os seus. E quando você tiver os seus, você vai descobrir que você vai precisar de muita força para discipliná-lo. Porque disciplinar o filho não é descontar a raiva que você está sentindo. Isso é pecar. Isso é pecar. Disciplinar o filho é saber que qualquer que seja o castigo, seja castigo físico, seja uma repreensão mais dura, deverá ser feita por amor a esse filho, em obediência ao nosso Senhor Jesus. É isso que nós fazemos. E para os filhos, louvem a Deus pelas mães que vocês tiveram, pelos pais que vocês tiveram. Louvem a Deus, porque se você tem algum tipo de disciplina na vida, foi o Senhor que deu. E você não deve reclamar pelos seus pais. Pelo contrário, entenda que eles estavam tão equivocados contra você, que eles estavam tão perdidos, quanto você, e que eles tentaram do jeito tosco dele. Às vezes eles ficaram tão desesperados, com medo de perder você, que te deram uma surra que quase tiraram você deles. Acontece. Foi medo de te perder que eles estavam quase te mataram. Foi por isso. Eles estavam tão perdidos quanto você está. Então, aprenda a perdoar os seus pais. Aprendam a cuidar dos seus pais. Aprendam a amar os seus pais, sabendo que eles, se eles te disciplinaram, eles nunca fizeram isso por um desejo sórdido, mas eles tentaram educar você. Então aprenda a amar os seus pais e aprenda a perdoar os seus pais. Nós tentamos demonstrar o amor para com os nossos filhos de várias maneiras. Dar nome bonito é um desses. O Senhor nos ensina hoje que isso não é suficiente. Nós precisamos aprender a criar os nossos filhos dentro da vontade de Deus, do jeito que Deus disse que devemos criar os nossos filhos. Hoje, dia do Senhor, mas também dia das mães. Que o Senhor possa dar sabedoria a todas as nossas irmãs para criar os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Dá-nos graças, Senhor, porque nossa geração acha que sabe criar melhor os filhos do que a geração passada e está criando uma geração perdida, com tantos problemas, uma geração amufinada por excesso de amor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a criar os nossos filhos dentro da sua vontade, com disciplina, mas também com amor, com carinho, com atenção, com cuidado, não gerando ira neles, mas também não permitindo que os seus corações direcionem as suas vidas. Abençoa-nos, ó Senhor, enquanto povo de Deus. Dá-nos graças, Senhor, para que saibamos, meu Pai, ser bons pais aos nossos filhos. E aqueles irmãos, Senhor, que não têm filhos ainda, que estão planejando, abençoe-os, ó Senhor, abrindo-lhes o privilégio de ter filhos nos braços. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, concede sabedoria para criá-los. Ajuda-nos, ó Senhor, enquanto igreja nesse sentido, no nome de Jesus. Amém.